tecnologia, sobre blockchain, sobre inteligência artificial. Eu fiquei muito feliz em pegar a parte humana. Eu venho da área médica, mas não é sobre a área médica que eu queria falar hoje. Eu queria falar sobre o que eu considero importante nesse mundo de hoje em dia, no qual nós estamos sempre, bom dia, no qual nós estamos sempre andando na correria. Eu gostaria de iniciar me apresentando sem falar a minha formação, né? Porque hoje em dia, todas as vezes que nós vamos nos apresentar, seja no trabalho, seja em uma palestra, nós sempre iniciando falando pós-graduação, mestrado, doutorado. Só que eu gostaria que vocês ficassem com uma reflexão. Quem é você sem dizer o que você faz? Então, eu me chamo Leandro. Então, quando eu lembro dessa questão, quem sou eu sem dizer o que eu faço, eu acredito que eu sou uma pessoa que é apaixonada por uma causa, e uma causa humana, né? Nem eu falei, né? Se eu fosse me especializar em alguma área na medicina, eu gostaria de seguir pela humanologia, porque é o que eu acredito que nós precisamos hoje em dia, né? Ser mais humanos. É até interessante falar sobre isso, porque diante de todas as tecnologias que nós vemos avançando, qual que é a forma mais eficiente de subir? Escada, ou seja, degrau por degrau. Então, falar sobre humanidade, falar sobre humanologia é algo muito significativo para nós. Então, dentro desses próximos minutos, eu gostaria de penetrar o coração de vocês de uma forma verdadeira e simples. Já diziam diversos filósofos que a forma mais sofisticada de você conquistar alguém é na simplicidade, é pela simplicidade. Então, é por essa simplicidade que eu gostaria de falar. Quando nós lembramos da palavra impossível, o que vem em nossas mentes? Coisas que não podem ser realizadas, certo? Só que quando nós paramos para avaliar a palavra I am possible, do inglês para o português, ela significa eu sou possível. Ou seja, parece muito louco, né? Até a própria palavra dizer que é possível. E às vezes nós achamos que nós não podemos fazer uma faculdade, fazer um curso, nós achamos que nós somos insuficientes para alguma coisa, só que a própria palavra diz que nós podemos, que nós somos possíveis. Então, essa é uma primeira reflexão que eu gostaria que ficasse no coração de vocês, né? Caso alguém acordou hoje meio desanimado, que é terça-feira, mas são coisas simples que nós acabamos nos esquecendo, nós acabamos colocando tudo no piloto automático, mas é algo que faz totalmente a diferença. Aqui está meu primeiro projeto, algo que uma prova de que somos possíveis, porque eu nunca acreditei. Se eu falar para vocês que eu sempre acreditei que isso poderia se tornar realidade, eu estou mentindo, eu nunca acreditei. Só que é algo que falava mais alto do que eu. Então, no ano de 2016, eu fundei uma escola brasileira de primeiros socorros, algo que não existia antes, que uniu a minha paixão com a medicina, com a dor da sociedade. Então, através dessa escola, eu levo educação básica em primeiros socorros, em todos os lugares, em todos os cantos do Brasil. O que você fazer quando alguém passa mal perto de você? Então, se vocês forem pesquisar, no Brasil, nós não temos uma cultura de prevenção. Se você não for muito longe, Peru, Chile, lá eles têm. Não sei se é devido a terremoto, mas eles têm. Aqui não. Aqui nós não temos uma cultura de prevenção. Então, muitos estudos dizem que nós só vamos atrás de conhecimento em primeiros socorros quando acontece alguma coisa com a gente. Então, para impedir com que alguém passe mal desse auditório e ninguém soubesse o que fazer, eu fui atrás desse conteúdo e acabei fundando a minha primeira escola brasileira de primeiros socorros. Então, isso fala muito sobre o tema. Eu até esqueci de falar, mas o tema é marque a sua geração. E tem diversas formas de você marcar a geração de alguém. Então, por isso que é algo muito amplo e é algo muito humano você marcar a geração de uma pessoa, né? Porque hoje em dia é fácil ficar apenas nas palavras. Quando eu lembro sobre coisas humanas, eu lembro sobre no seguro. Então, aconteceu alguma coisa que nos trouxe medo, nosso sonho ele para, porque não teve nenhum tipo de bloqueio. Então, se vocês se esquecerem de tudo que eu falar aqui hoje, que vocês venham se lembrar que é preciso colocar os nossos sonhos no seguro, né? É uma mensagem que eu acho muito valiosa. Às vezes a gente acaba se esquecendo no meio do caminho, mas devido às responsabilidades, mas é algo que eu considero valioso. Você colocar o seu sonho no seguro. Outra coisa que eu também considero importante na nossa jornada, trabalho, família, escola, faculdade, você ter um anestésico do seu sonho. Ou seja, todos nós passamos por dores, por problemas, por dificuldade,
Eu sempre tenho para mim que nós só conseguimos continuar caminhando porque a gente tem o nosso sonho está anestesiado. Eu vou dar um simples exemplo. Quando você tem um filho e você coloca ele na escolinha de futebol, ele está recebendo para jogar? Não, pelo contrário, você, pai ou mãe, você está pagando. Só que aquela criança, ela está anestesiada. Ou seja, ela está colocando na cabeça dela que um dia ela vai ser jogador de futebol. Então, a mesma coisa que acontece com a gente. Quando a gente coloca o nosso sonho no seguro, quando a gente coloca um anestésico para o nosso sonho, que o nosso sonho, que as pessoas podem nos criticar, as pessoas podem nos bater, mas existe algo batendo mais forte, sabe? E às vezes tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o outro falando dela, mas eu tenho para mim que as pessoas não falam sobre quem não vence. Se você vencer, elas vão falar de você. Então, quando você começa a construir uma jornada, é algo normal no meio do caminho as pessoas começarem a falar sobre alguém. Então, que o nosso sonho ele seja anestesiado. Assim como aquela criança está jogando bola, assim como aquela criança está lá pensando que um dia ela vai ser um jogador de futebol, famoso, vai para a Europa, que assim estejam os nossos sonhos, que estejam anestesiados. Porque a função do anestésico é impedir com que as pessoas tenham dor. Então, o sonho anestesiado, ele impede que mesmo com os percalços que tem no meio do caminho, a gente possa sentir uma dor. Então, que o nosso sonho ele venha estar anestesiado. Aqui, eu coloquei as pessoas mais intelectuais que eu já conheci na minha vida. E por que eu coloquei essas pessoas? 2, eles receberam o prêmio Nobel, e 1, ele foi professor da Universidade de Harvard. O que eu aprendi com essas pessoas? Já pensou se para que essas pessoas conquistassem o que elas conquistaram, elas tivessem disputado os haters, ou seja, as pessoas que os criticam? Eu acredito que elas não teriam chegado até onde elas chegaram. Então, aí fica outra reflexão, né? Às vezes a gente está caminhando e a gente escuta alguém nos criticando, a gente já para. Poxa, alguém me criticou, mas como eu disse inicialmente, as pessoas não falam sobre quem não vence. Se a gente vencer, as pessoas vão falar da gente. Então, eu sempre gosto de trazer essas memórias. Se essas pessoas tivessem escutado quem estava os criticando para conquistar os prêmios que elas conquistaram, eu acredito que elas não teriam chegado até lá. Então, faz parte do meio do caminho, né? Você ter o hater. E quem é que o hater critica? O hater só critica quem é muito amado. Se você está fazendo alguma coisa e começa a ser muito amado, o hater ele vai te criticar. Ou seja, é normal ter haters no meio do caminho. Eu sempre falo que se ninguém estiver nos criticando, a gente está no caminho errado. Então, a crítica tem que vir, as coisas... O medo, ele vem, é normal com que o medo venha no meio do caminho, mas eu acredito que a principal mensagem que eu quero deixar é que nós não venhamos parar nesse meio do caminho. Opa, parou aqui. Parou aqui, ó. Agora foi. Foi? Beleza? Perfeito. Na minha opinião, uma coisa que também é bastante valiosa é termos coberturas. Quando eu lembro de ter uma cobertura, eu sempre lembro de uma caneta. Uma caneta que tem aquela tampa. Quando você tem a tampa está protegendo o líquido que está lá dentro, né? Para que esse líquido não possa se secar, não possa perder a sua função. Então, da mesma coisa somos nós. Quando nós estamos construindo a nossa jornada e nós temos uma cobertura, isso faz com que a gente não deslize também no meio do caminho. Então, eu sempre falo que é uma das coisas importantes. Você ter uma cobertura com o seu professor, com o seu familiar, com o seu vizinho, com a sua vizinha. Então, é necessário termos uma cobertura. Algo que eu considero muito valioso também. Quando eu lembro de esse slide, eu me recordo que uma vez eu estava ministrando uma palestra e ao final da palestra tinha um camarim para os palestrantes ficarem lá, tomarem sua água. E nesse camarim tinha uma menina de 4 anos desenhando um desenho com um giz de cera. Quando de repente esse giz ele se quebrou. E eu comecei a ver aquela menina começando a chorar e eu comecei a pensar, poxa, como é que eu vou fazer com que uma menina de 4 anos pare de chorar? Se eu não sou pai, eu não sei o que fazer. Quando de repente eu mostrei para aquela menina que mesmo aquele giz de cera quebrado ainda dava para colorir. Quando aquela menina viu que mesmo o giz de cera quebrado ainda dava para colorir, ela parou de chorar. E disso eu tirei uma lição. Às vezes a gente se quebra no meio do caminho devido a alguma experiência e a gente acha que não serve mais para nada. Mas com aquela menina ali de 4 anos chorando porque o giz de cera tinha quebrado, eu aprendi que a gente só consegue compartilhar alguma coisa quando o nosso giz de cera está quebrado. É quando o nosso giz de cera está quebrado que a gente consegue compartilhar uma experiência com compartilhar uma experiência com o outro. Então eu tirei essa lição. Eu sempre sonhei
em ser uma pessoa referência na minha área, com as minhas amizades. Porém, todas as vezes que eu passava por algum tipo de dificuldade no meio do caminho, eu ficava triste. Só que hoje eu aprendi que naquele meio do caminho, o giz de cera estava quebrado. Mas eu só conseguiria compartilhar com alguém com o giz de cera quebrado. Então, aquele fato daquela mocinha ali chorando, eu sempre trago isso à memória. Porque às vezes é o que acontece com a gente, né? A gente passa por uma experiência negativa e acha que acabou a nossa vida, que a gente não consegue construir mais nada em ninguém. Só que hoje eu vim aqui para dizer para vocês que mesmo com o giz de cera quebrado, ainda dá para colorir. Então, que vocês continuem colorindo o desenho de vocês, que vocês terminem o quadro, porque mesmo com o giz de cera quebrado, ainda dá para continuar o quadro. Então, é algo que eu considero muito importante. Como eu disse para vocês, eu venho da área médica, e às vezes eu levo essa imagem para todo canto que eu tenho, fica no meu celular, no meu notebook, e se eu quis deixar a imagem cheia, mas se eu pudesse dar um título para essa imagem, eu colocaria: qual que é a imagem do futuro que te apaixona? Então, todas as vezes que eu estou meio triste, eu olho para essa imagem, eu me sinto inspirado, porque a minha vida é a serviço do outro. Então, quando eu lembro disso, porém, eu não sou de ferro, né? Tem dias que eu acordo triste, não querendo fazer nada, não sei se acontecem com vocês, mas comigo acontece. Então, quando eu lembro que eu preciso me inspirar nas pequenas coisas, eu lembro dessa imagem. E aí eu pergunto a vocês, isso fica como reflexão: qual que é a imagem do futuro que te apaixona? Sabe, como é que você se imagina daqui 5 anos, 10 anos? Eu não me vejo no plano B. Porque às vezes, quando a gente fala da nossa profissão, do que a gente faz para as pessoas sempre perguntam: e o plano B? Se você tivesse um plano B? Eu não me vejo no plano B, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. E eu preciso me inspirar para isso. Quando eu lembro dessa imagem, eu lembro disso, que a minha vida é a serviço do outro, né? É para o outro que a gente acorda. Quando uma pessoa é professora, a vida dela é 100% do outro. Porque ela acorda desenhando uma prova para o outro, ela acorda tendo que passar uma orientação para os seus alunos. Então, que a nossa vida também seja assim em prol do outro. Em prol, primeiramente, das nossas causas. Porque eu sempre digo que, por mais que você tenha um propósito, por mais que você seja apaixonado ou apaixonada pela sua causa, a gente não consegue pagar as contas dando um beijo e um abraço a ninguém. Se vocês conseguem, me ensinem, por favor, mas eu não consigo. A gente não consegue pagar a conta dando um beijo e um abraço a ninguém. Então, é preciso você ter um propósito. É preciso você saber, você acordar em dias chuvosos, um dia como hoje, cedo, frio, mas você ter certeza de que você tem um propósito dentro de você. Eu acredito que, no final das contas, a vida é sobre isso, né? O tema dessa mensagem que eu vim trazer para vocês, ele culminou na minha primeira biografia. Então, um tema muito forte para mim, sabe? Falar sobre marque a sua geração. E quando a gente fala sobre humanidades, como eu comecei lá no início, fala sobre humanologia, eu lembro que marcar a sua geração, ela tem um significado muito forte na nossa vida. E a gente só consegue marcar a geração das outras pessoas quando a gente dá golpes de ousadia. Então, no mundo dos negócios, nesse mercado do trabalho, para você ter boas oportunidades, é preciso ter ousadia. Mas uma ousadia positiva, uma ousadia de saber se colocar, uma ousadia de criar as oportunidades, porque às vezes a oportunidade ela não vai aparecer, você que vai criar as oportunidades. Então, que nós venhamos criar a ousadia necessária para que as nossas oportunidades elas sejam feitas, elas sejam entregues ao máximo para o outro. No começo desse mês, eu tive a oportunidade de conhecer um dos 3 homens mais poderosos do mundo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o nome dele se chama Klaus Schwab. Ele é o presidente do Fórum Econômico Mundial, que é o fórum, as pessoas intitulam como o Fórum dos Bilionários, que é onde todo o mês de janeiro as pessoas mais poderosas do mundo, chefes de Estado, vão até Davos, lá na Suíça, para falarem sobre economia, sobre mudanças climáticas. E eu passei 2 horas com esse cara, e as coisas que ele me ensinou, ele tem 85 anos, se não me falha a memória, foram essas 2 palavras: aprender e servir. Então, nisso culmina tudo que eu estou falando aqui para vocês, nesses minutos. E quando a gente lembra de servir, a gente sempre acha que servir é algo... a gente se coloca como humilhação. Se eu servir alguma coisa, eu estou me humilhando pela pessoa. E esse cara, de 85 anos, ele me ensinou que quando a gente lembra de servir, você lembra de reconhecimento. Ou seja, eu reconheço aquela pessoa, então por isso eu vou servir aquela pessoa. Então, diversos filósofos, a história diz, eu não estou falando de religião, eu estou falando de história. A história diz que uma das funções mais nobres que existem é você servir o outro. Então, isso a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Então, mesmo com essa carinha de 12 anos, se vocês estiverem se perguntando, eu tenho 25,
Então, com essa curiosidade toda, eu acredito que uma das coisas mais valiosas que eu tenho aprendido com o tempo é servir o outro, sabe? Às vezes a gente tem um dom dentro da gente e a gente não ajuda o outro. Às vezes a gente estava no hospital, superou uma doença, saiu do hospital e nunca mais voltou no hospital para ensinar as pessoas como superar a doença também. Então, que vocês possam servir ao outro com o dom que está dentro de você. Porque eu posso não saber de todas as coisas, mas eu sei que cada um aqui tem um talento, tem um dom, sabe? Só que às vezes nós não usamos esse dom ao máximo. Então, que se vocês se esquecerem grande parte do que eu falei hoje, que vocês possam se lembrar de que é preciso ter um dom, é preciso ter um talento, e é preciso servir o outro com o nosso melhor. Eu sempre coloco isso no meu coração. Às vezes a gente acha que a gente não tem nada para passar para o outro, só que a gente sabe ler e a gente sabe escrever, certo? Tem muitas pessoas que não sabem ler nem escrever. Então, às vezes a gente acha que não tem nada para compartilhar com o outro, compartilha o simples. Compartilha uma história de vida, compartilha um abraço. Às vezes as pessoas não precisam de muito. Às vezes as pessoas precisam de escuta. Então, que nós possamos servir ao outro com o que nós temos de melhor. Isso eu acho muito importante. Ao longo do caminho, algo chamou muito a minha atenção. Né? Às vezes a gente chega no meio do caminho e a gente não sabe o que fazer. Então, eu tirei isso como reflexão. O que fazer quando nós estivermos no meio? Então, eu comecei a estudar sobre isso. Quando a gente estiver no meio do caminho, o que a gente tem que fazer? E eu aprendi que o meio do caminho ele é feito para administrar. Então, o meio do caminho ele é feito para você fazer uma boa gestão. Então, é no meio do caminho que às vezes a gente vai criar uma oportunidade, como eu disse. Né? É no meio do caminho que às vezes vai vir aquela promoção do trabalho que você não sabia que um dia ela poderia aparecer, mas o que eu faço? Eu largo, eu preciso trabalhar em outro estado. O que eu faço? O que eu faço no meio do caminho? E com essa pouca jornada, eu aprendi que o meio do caminho ele é feito para administrar. Então, no meio do caminho, mesmo sendo jovem, eu enterrei meu irmão de 20 anos, no meio do caminho. Quando eu estava escrevendo o meu primeiro livro, no mesmo dia, pela manhã eu recebi uma ligação da editora falando que estava pronto, e pela noite eu recebi uma ligação do IML. O que você fazer quando você está no meio do caminho? No meio do caminho, quando eu vi meu irmão 3 horas da manhã no IML, eu perdi o chão. Porque eu achava que não tinha mais nada para eu compartilhar. Um pedaço de mim estava sendo arrancado. E o que você fazer quando você está no meio do caminho? Só que com essas experiências, eu aprendi que o meio do caminho ele é feito para administrar. Então, que nós possamos administrar esse meio do caminho que é tão necessário. Nós possamos saber fazer uma boa gestão desse meio do caminho. Porque alguma coisa vai acontecer no meio do caminho. E se a gente não souber lidar, a gente pode acabar se frustrando. A gente pode acabar achando que a nossa vida não tem mais sentido para ninguém. Então, com isso eu aprendi que o meio do caminho ele é feito para que a gente possa administrar. Já me encaminhando para o final, gostaria de deixar uma lição de casa para vocês. Eu sei que vocês estão cansados, tiveram muito isso na escola, mas para chegar até onde nós chegamos, pessoas nos ajudam. Como eu disse lá no início, que nós precisamos ter uma cobertura, nós precisamos ter um anestésico para os nossos sonhos. E eu sempre, quando eu lembro dessa lição de casa, eu lembro do servir. Então, quando vocês saírem desse auditório, quando vocês terminarem essa terça-feira, eu gostaria que vocês fossem até as pessoas que te ajudaram a chegar até onde vocês chegaram. Eu não sei se é um familiar, se é um amigo, se é alguém que trabalha na mesma instituição que vocês, mas essa é a lição de casa que eu gostaria de deixar. Chegue nessas pessoas que ajudaram você a chegar até onde vocês têm chegado e desse um abraço nessas pessoas. Mas eu não gostaria que vocês ligassem, que vocês mandassem uma inbox, um direct. Gostaria que vocês fossem até essas pessoas que ajudaram vocês a conquistar o que vocês conquistaram e dessem um abraço. Então, essa é a lição de casa que, antes de me encaminhar para o final, eu gostaria de deixar para vocês. Falando sobre marcar a sua geração, eu também lembro dessa imagem. Mesmo com essa... Eu acredito que a minha curiosidade, ela me fez conquistar coisas que eu nunca imaginei. Mas nada é para mim. É sempre para levar a melhor experiência para o outro. Mas todas as vezes que eu me sento em mesas com pessoas poderosas, eu sempre faço uma pergunta. O porquê eu? Não me desmerecendo, mas com um senso de curiosidade. Por que eu que estou nessa mesa? E todas as vezes que eu chegava em pessoas poderosas para perguntar o porquê que eu estava ali, elas sempre me respondiam, devido ao seu comportamento. Então, os nossos comportamentos vão denunciar o nosso destino. Às vezes a gente acha que a gente não deve se comportar como tal, mas são os nossos comportamentos que vão denunciar se a gente chega ou se a gente não chega. Então, disso eu tirei essa lição muito valiosa. Eu não quero que vocês olhem essa imagem com um senso político, a compartilharismo, não. E sim são lugares que muitas vezes as pessoas não acham que elas devem estar ali. Então, quando eu chego até essas pessoas, eu sempre falo que eu não estou lá por mim, eu estou lá representando todos os brasileiros que às vezes
Decisões são tomadas que vão nos afetar e essas pessoas não nos consultam. E eu falo, não tenho vergonha de falar, não. A gente tem que falar e tem que falar com a autoridade, que é o nosso país. Nós precisamos cobrar. Então, disso eu tiro essa lição. São os nossos comportamentos que vão denunciar se a gente chega ou se a gente não chega. Se a gente vai sentar nas mesas ou se nós não vamos sentar nessas mesas. Então, que nós podemos ficar com isso dentro de nós também. Já estou me encaminhando para o final. Eu sou apaixonado por frases, eu sou apaixonado por escrever. E essas 3 frases são as frases que mais chamaram a minha atenção. A primeira é que ninguém pode fazer com que nós nos sentimos inferior sem o nosso consentimento. Às vezes a gente fica triste por alguma coisa e a gente coloca sempre a culpa no outro. Mas 92% das angústias que nós passamos do que sai da nossa boca. Saiu da nossa boca, as pessoas vão usar aquilo contra nós lá no futuro. Então, que nós não venhamos deixar com que as pessoas... que nós não venhamos nos sentir inferior sem o nosso consentimento. Que as pessoas não têm esse poder de fazer com que nós venhamos nos sentir inferiores. Então, a segunda frase é ouça pouco os outros. Então, eu gosto muito dessa frase também, porque se eu fosse ouvir as pessoas, quando eu falei que estava escrevendo o livro, a primeira pessoa que eu comentei que estava escrevendo o livro, ela falou que precisava de história para escrever um livro. Ou seja, se eu tivesse escutado aquela pessoa, não sairia. Então, disso eu tirei, e essas frases não são minhas, né? Por mais que eu goste, que eu seja apaixonado, a primeira frase foi dita por uma ex-primeira-dama dos Estados Unidos. E a segunda foi dita por um cara chamado Warren Buffett. Ouça pouco os outros. Eu, particularmente, eu só ouço quem me gera credibilidade. Então, se eu conheço a história da pessoa, se eu conheço a família da pessoa, e a pessoa me gera credibilidade, aí sim eu vou ouvir aquela pessoa. Eu vou levar o pé da letra do que ela está falando. Mas se a pessoa não me gera credibilidade, eu não vou faltar com respeito com ela, mas eu não preciso seguir o que ela está falando. E a terceira frase, que é de um cara que depois do meu pai, quem mais me inspira é esse cara, Barack Obama. Sim, nós podemos. Então, essa fala muito sobre representatividade, sobre liderança, sobre inspiração, sobre sonhos, do que vocês mais acharem que for necessário. Então, são 3 frases que eu gostaria que ficassem ali penetradas no coração de vocês também. E já me encaminhando para o final, eu gostaria de encerrar com o meu livro na mão, porque é meu sonho. Então, isso aqui surgiu de acreditar. Se vocês quiserem, está autografado, podem vir adquirir o de vocês. Cada um tem um autógrafo específico, porque eu não acredito que um autógrafo seja apenas um risquinho. Então, é o servir com o meu melhor, e o meu melhor é planejar, escrever, e ver o que está tocando no meu coração. Então, eu gostaria de encerrar mostrando esse exemplar e com essa frase. Como todos somos brasileiros, quem aqui nunca ouviu falar que quando alguém faz alguma coisa negativa, as pessoas sempre falam, tinha que ser brasileiro. No português bem claro, quando alguém faz alguma merda, quando alguém derrapa, a gente sempre escuta, tinha que ser brasileiro. Mas um desejo que eu tenho no meu coração é que quando as pessoas estiverem conquistando o sonho delas, quando as pessoas estiverem conquistando a faculdade, o carro dos sonhos, um prêmio importante para a sua nação, para o seu bairro, o meu desejo é que as pessoas digam, tinha que ser brasileiro. Eu sou apaixonado pelo Brasil, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade, mas eu sou do time dos que vão à luta, sabe? De não só apenas ficar reclamando pelo problema. Então, o meu desejo, antes de encerrar, é isso. É que quando a gente estiver conquistando os nossos sonhos, as pessoas digam, tinha que ser brasileiro. E essa imagem, antes de encerrar, ela tem um significado muito grande para mim também. Eu desembarquei há cerca de 3 anos, lá em Brasília, onde vocês veem sempre passando pela TV um deputado dando tapa no outro, briga para cá, porrada, xingamento. Mas eu fui lá para passar essa mensagem. Que quando nós estivermos conquistando algo que é importante para nós, para a nossa nação, que as pessoas possam dizer, tinha que ser brasileiro. Então é dessa forma que eu encerro. Aqui eu deixo os meus contatos, sugestões, críticas, elogios, comentários. Eu estou aqui à disposição para servir, para trazer o meu melhor, e é dessa forma que eu gostaria de encerrar. Espero que vocês aqui tenham gostado, que quem está nos acompanhando de forma online também tenha gostado, e me coloco à disposição aqui para servir vocês com o meu melhor. É isso. Se alguém estiver interessado no livro, pode ficar à vontade, viu? Essa é dessa forma que eu gostaria de encerrar. Espero que o conteúdo tenha sido válido. Espero que tenha feito a diferença. Alguma coisa possa ter penetrado aí, que, como o tema inicial da palestra, que eu possa ter marcado a geração de vocês. Pode sim.
Não, isso aí. Certo.